Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um estudo pessoal meu do Vem Segue-me, onde estamos estudando esse ano aqui, Doutrina e Convênios, e chegamos ao capítulo 6 ao 9, e o tema é: Este é o Espírito de Revelação. Os tópicos que estudaremos nesta aula aqui serão: o Pai Celestial fala comigo por meio do Espírito da Verdade. Aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido. Se nos voltarmos ao Senhor, Ele pode nos ajudar a vencer nossas dúvidas e nossos temores. Entender como o Pai Celestial responde às orações. Então, esses são os temas que nós estudaremos neste momento. Primeiro o Pai Celestial fala comigo por meio do Espírito da Verdade. A Escritura e Convênios... A Escritura em Doutrina e Convênios 6, 22 a 24 diz: em verdade eu te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? E agora, eis que recebeste um testemunho, porque se eu te disse coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho? Então, aqui o Senhor estava falando para Oliver Cowdery e Joseph Smith durante a tradução do livro de Mórmon. Então, eles tinham algumas dúvidas e o Senhor precisava revelar para eles ali, eles queriam receber algumas revelações. E aí, essa revelação, ela vem em Doutrina e Convênios 9, de 3 a 5, o Senhor começa a demonstrar como nós podemos receber revelação pessoal, como aconteceu com Joseph Smith e Oliver Cowdery nesse momento da tradução do livro de Mórmon. E ele diz: sê paciente, meu filho, porque isto é segundo minha sabedoria e não convém que traduzas neste momento. Eis que o trabalho para o qual és chamado é escrever para meu servo Joseph. E eis que foi por não teres continuado como no princípio, quando começaste a traduzir, que tirei esse privilégio de ti. Então, nós vemos que a fé de Oliver, ele começou a vacilar, a fé dele começou a vacilar, e o Senhor tirou dele esse momento aí de tradução do livro de Mórmon, por ele não ter continuado a servir como ele estava servindo no começo, né, no início da tradução do livro de Mórmon. Então, o Senhor tirou esse privilégio dele de fazer essa tradução. E ele continua: não murmures, meu filho, porque foi segundo minha sabedoria que agi contigo dessa maneira. Eis que não compreendeste, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Então, o Senhor está sendo bem claro aqui, que nós não devemos murmurar, né? Mas eis que te digo, que deveis estudá-lo bem em tua mente, depois me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Então, o Senhor está falando aqui uma das maneiras que nós temos de receber a revelação dele, né? Essa revelação pessoal aí. Então, nós vemos aqui uma imagem de uma luz e um nascer do sol, né? Uma lâmpada e um nascer do sol. São dois tipos de luzes diferentes que eu coloquei aqui, depois eu vou falar mais a respeito disso. E falando ainda sobre revelação pessoal, ele diz, no versículo 9, se não estiver certo, terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Ele continua, faze isso que te ordenei e prosperarás. Sê fiel e não cedas a tentação alguma. Permanecei firme no trabalho para o qual te chamei. E nenhum fio de cabelo de tua cabeça se perderá e serás elevado no último dia. Então, o Senhor, mais uma vez, mostra aqui uma das maneiras que nós temos de receber revelação pessoal. Se não estiver certo, nós receberemos um estupor de pensamento aí em nossa mente, né? Se alguma coisa estiver errado, né? E ele fala assim, a respeito desses tipos de revelações que nós recebemos na nossa vida. O Elder Bedner disse, às vezes o sol nasce em uma manhã nublada e nevoenta. Devido às condições do tempo, é mais difícil perceber a luz e identificar o momento preciso em que o sol surge acima do horizonte. Similarmente, muitas vezes recebemos revelação sem conhecer precisamente
como ou quando estamos recebendo revelação. David Bednar. Então, aqui eu coloquei uma imagem à direita aí de um nascer do sol, que é um tipo de iluminação, né? Onde nós podemos comparar a um tipo de revelação que nós recebemos do Senhor, uma revelação gradual. Assim como a luz do sol vai nascendo, ela vai iluminando gradualmente aí o nosso dia. E a revelação, ela pode vir dessa maneira, né? Ou muitas vezes, como diz o Elder Bednar, dependendo das condições do tempo, é até difícil perceber que essa luz está nascendo, né? E a outra maneira que nós temos de identificar e receber uma revelação pessoal é uma forma instantânea, como essa lâmpada que está colocada aí na imagem, né? Você aperta o interruptor ali e já vem a luz, é aquela revelação instantânea. Então, são essas duas formas de nós recebermos revelação na nossa vida, né? Ou gradualmente ou de uma forma instantânea. Aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido. Então, o Senhor, ele conhecia os desejos de Oliver. No versículo 5, ele fala, portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. E no 7, não busques riquezas, mas sabedoria. Eis que os mistérios de Deus te serão revelados e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem vida eterna. Então, o Senhor mostrando que conhecia os desejos de Oliver. Ele continua, em verdade eu te digo, aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido. E se o desejares, será um instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. Não pregues coisa alguma a essa geração, a não ser arrependimento. Guarda meus mandamentos e ajuda a trazer à luz a minha obra. De acordo com os meus mandamentos, e serás abençoado. Então, o Senhor, conhecendo bem os desejos aqui de Oliver, fala exatamente, né, a respeito de aquilo que desejarmos, o Senhor, ele vai nos conceder. Então, nesse caso, ele estava desejando ser um instrumento para que ele pudesse ser um instrumento nas mãos do Senhor aí para poder continuar na tradução aí das placas. Ele continua falando ainda sobre desejos. Sim, digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça os teus pensamentos e os intentos de teu coração. Então, somente Deus conhece os nossos pensamentos e intentos do nosso coração. Satanás não tem a capacidade de ler os nossos pensamentos, nem os nossos intentos do nosso coração. Somente Deus. E como ele não tem essa capacidade, nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos, com as coisas que nós falamos, principalmente quando nós estamos reclamando e murmurando, porque é nesse momento que Satanás conhece as nossas fraquezas, quando nós estamos murmurando, reclamando. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de ouvir. Ele não tem a capacidade de ler os nossos corações e nossa mente, somente Deus. Mas ele tem a capacidade de ouvir aquilo que nós estamos reclamando, murmurando. Então, vamos tomar cuidado com o que nós falamos. Continuando, que verdades o Senhor ensinou a Oliver sobre o recebimento e reconhecimento de revelações? Então, nós aprendemos nessa lição do Vem Segue-me 4 princípios sobre aprendizado de reconhecimento e recebimento de revelações. Primeiro, ao buscarmos respostas do Pai Celestial, ele nos dará instruções. Segundo, o Senhor iluminará a nossa mente por meio do Espírito Santo. Terceiro, Deus conhece nossos pensamentos e as intenções de nosso coração. E quarto, quando recebermos uma revelação, devemos entesourá-la em nosso coração. Então, esses são os princípios aí, as verdades que o Senhor ensina a Oliver Cowdery, né, sobre o recebimento de revelações. Se nos voltarmos ao Senhor, ele pode nos ajudar a vencer nossas dúvidas e nossos temores. Esse é o terceiro tópico. Não tenhas receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Ou seja, vamos plantar, né, o bem para receber e colher o bem em nossa vida e sermos recompensados. E ele continua, não temais, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Então, o Senhor é bem claro que nós não temos o que temer, né? Nós precisamos aí desenvolver a nossa fé e não precisamos ter medo, que o Senhor está sempre ao nosso lado. O seguinte tópico é entender como o Pai Celestial responde às orações. Então, isso é bem interessante para a gente aprender como que o Senhor responde às nossas orações.
O Senhor, ele instrui Oliver como orar. Ele diz, Oliver Cowdery, em verdade, eu te digo que tão certamente quanto vive o Senhor, que é teu Deus e teu Redentor, tão certamente receberás conhecimento de todas as coisas que pedires com fé, com um coração honesto, crendo que receberás. Conhecimento concernente a gravações de velhos registros, que são antigos, os quais contêm aquelas partes de minhas escrituras, das quais se falou pela manifestação de meu Espírito. Sim, eis que eu te falarei à tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Então, o Senhor, ele instrui Oliver como orar, né? E ele é bem claro, ele fala assim que nós primeiros precisamos pedir com fé ao fazer uma oração e com um coração honesto e acreditando que nós vamos receber. Então, esse é o primeiro ensinamento que ele diz, né? E ele fala que ele vai responder para nós falando a nossa mente e falando ao nosso coração. Robert D. Hales, um apóstolo do Senhor, ele disse, na minha vida aprendi que às vezes não recebo resposta a uma oração, porque o Senhor sabe que não estou pronto. Então, muitas vezes nós não recebemos uma resposta do Senhor porque Ele sabe que nós não estamos prontos. Ele continua, quando Ele responde, muitas vezes é só um pouco aqui e um pouco ali, porque isso é tudo o que posso suportar ou tudo o que estou disposto a fazer. Então, ele é bem claro aqui que o Senhor sabe exatamente daquilo que nós estamos dispostos a fazer aí ou suportar. Então, o Senhor, ele responde as nossas orações sabendo da nossa capacidade. Richard Scott, falecido apóstolo, também disse, o que você faz depois de se preparar cuidadosamente, orar com fervor, esperar durante um período de tempo razoável por uma resposta e ainda assim não a receber? Talvez deva expressar gratidão quando isso ocorre, porque é uma prova da confiança do Pai em você. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Se você estiver vivendo dignamente e agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe, sem uma impressão de advertência, se tiver tomado a decisão errada. Então, ou seja, se nós tomarmos uma decisão errada na nossa vida, o Senhor não vai permitir com que a gente vá muito longe, né? Então, nós devemos aí estar aprendendo esse princípio de como receber, como o Senhor responde às nossas orações. E uma das coisas que eu falo também é que o Senhor tem 3 tipos de respostas para a gente. Uma é sim, a outra é não, e a outra resposta que o Senhor dá para nós é ainda não. Então, muitas vezes ele responde sim, não, e também responde ainda não. De que maneiras o Senhor fala à nossa mente? E de que maneiras ele fala ao nosso coração? Então, nós vemos uma imagem aí que o Senhor pode responder à nossa mente ou ao nosso coração. E como aprender sobre essa diferença? E ele fala, ele ensina, né? Richard Scott, ele ensina sobre isso. Ele fala, vem-nos à mente uma impressão bem específica. Ouvimos ou sentimos palavras específicas e escrevemos como se estivéssemos anotando um ditado. Normalmente, a comunicação com o nosso coração é uma impressão menos específica. O Senhor muitas vezes começa dando-nos impressões. Quando reconhecemos sua importância e as obedecemos, passamos a ser mais capazes de receber orientações mais detalhadas que nos vêm à mente. Quando atendemos a uma impressão que nos vem ao coração, ela é intensificada por orientações mais detalhadas que nos vêm à mente. Então, ele é bem claro aí quais são as diferenças de como receber uma revelação, como o Senhor fala à nossa mente e como ele fala ao nosso coração. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa mensagem com vocês. Convido vocês também a compartilhar essa mensagem, escrever aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês. E convido vocês também a estarem conosco aí na próxima aula da semana que vem. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.